Olá, boa noite. Começamos mais um programa Cultura Livre, agora de 2022. E a gente traz duas mulheres fortes, guerreiras, que trazem muita força no trabalho delas. E vocês vão conhecer hoje aqui no programa a querida Malu Gimenez, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, poder contar a nossa história, falar do nosso trabalho. Obrigada aí pelo convite. A gente que fica aqui com o coração cheio de alegria, porque a gente recebe uma pessoa que traz dentro do seu corpo sua identidade, traz seu trabalho mostrando isso. Fala um pouquinho você é ativista, né? Faz do seu corpo um olhar sobre os corpos gordos, professora e doutora da cultura contemporânea pela UFMT, PhD em gordofobia e autora do livro Lute como uma Gorda, que traz gordofobia, resistência, ativismo. Então a gente está muito feliz de poder falar sobre a sua história, contar um pouquinho sobre o seu trabalho. E a querida Ju Queiroz também, que é psicóloga de formação, mas que faz esses registros lindos aqui do livro. Toda a fotografia é feita pela Ju e ela já vem fotografando desde 2015, é isso, Ju? Muito obrigada também pelo convite, estou bem feliz. E sim, estamos aí desde 2018 juntas, né, fazendo esse trabalho, eu e a Malu. Vou deixar ela começar a contar a nossa história, que eu acho que o comecinho tem mais a ver com... Tem um tempero aí, tem um tempero. Tem um temperinho. Uma história bonita que nós conhecemos na Chapada, numa feirinha, a feirinha da sustentabilidade, onde meu marido ele é cozinheiro e vende geleias, e eu ficava na parte cultural dessa feira, e a Ju estava chegando na cidade, ela estava vendendo sling na época, e ela fazia algumas fotos da feira. E eu comecei a olhar aquelas fotos, falei, nossa, já me apaixonei pelo trabalho da Ju, e coincidentemente eu estava montando o projeto Lute como uma Gorda, como resultado desse meu doutorado na UFMT, onde eu queria levar o debate sobre gordofobia para além dos muros da universidade. E eu precisava de fotografias para isso, né, para estar divulgando as palestras. E eu chamei a Ju se ela não queria fazer essa parceria comigo. E aí a gente começou a trabalhar juntas. Num primeiro momento, ela vinha fazendo fotografia das palestras, roda de conversa, no Metade Cheio, lembra? Nossa. E depois, aí eu vou deixar você falar, ela começou a fazer algumas fotos de mulheres. Eu acho que assim, o começo, né, do nosso trabalho, ele foi muito pautado por essa identificação mesmo com a luta da Malu. Porque eu não sou uma mulher gorda. Então tem um tato, um feeling diferente para trabalhar com esses corpos. E para mim foi uma experiência nova, né? Eu nunca tinha feito isso. Então, ter encontrado a Malu e entender toda essa luta e sentir que essa luta também era minha, eu acho que foi a grande chave, assim, dessa virada mesmo do nosso trabalho. E foi um amor à primeira vista, né, amiga? Foi, um amor. O primeiro ensaio a gente fez para divulgar, ensaio de divulgação. E nesse ensaio a gente teve um feeling ali, uma ligação. A gente brinca e fala que parou tudo à nossa volta, é meio um romance, né? E as fotos ficaram incríveis. E engraçado que eu tinha uma dificuldade, quando surgiu a ideia de fazer um ensaio, eu tinha uma dificuldade que eu pensava assim, nossa, eu vou ter que me montar, me maquiar, pensar em roupa, não tem nada a ver comigo, que horror, né? E aí eu fui conversar com a Ju e ela falou, não, você vai do jeito que você quiser, inclusive você pode levar elementos, objetos que você se sinta segura, e eu escolhi alguns livros, né, que eu estava pesquisando sobre a gordofobia. E no ensaio, depois do ensaio, o ensaio aconteceu, né, todo um feeling, tal, toda uma ligação, mas depois do ensaio também, quando eu olhei para as fotos e me vi pelo olhar da Ju, foi assim
muito importante na minha luta e na minha ressignificação também como mulher gorda. De ver o meu corpo ali como potência, contando uma história e me achando extremamente o centro, né, da discussão ali naquela imagem, na arte da fotografia. E de lá para cá a gente fez vários ensaios. A gente tem uma ligação muito grande pelo olhar já, a gente conversa antes, mas a gente quer mostrar a mesma coisa. A Ju, ela tem um respeito muito grande pela minha luta, ela se interessou desde o começo em ler sobre, em fazer curso, entender o porquê e a importância de um corpo gordo central dentro da fotografia. Representatividade, né? As mulheres, o que a gente vê quando a gente vê um manequim? Aí é isso, a gente não tem representatividade. Então, se não tem corpos normais, gordos normais, são corpos normais, corpos reais, né? Representado, a gente fica ainda querendo ser a Barbie, né? Aquela boneca que está lá toda sequinha. Exatamente. E esse corpo não é real. Não é um corpo real. Para você ter uma ideia, eu fui ver um corpo igual ao meu, nu, com 37 anos de idade. Então, imagina, eu fico pensando no meu livro, né, que tem essas fotos. Imagina uma pessoa, uma mulher gorda de 20 anos, que entre numa biblioteca ou numa livraria e veja esse livro. Sim. Poderia ser eu e talvez minha vida tivesse totalmente mudado a minha visão sobre o meu corpo, né? Porque, para mim, o corpo gordo, naquele momento, antes de fazer os ensaios com a Ju, não era um corpo que devia ser evidenciado. Então, a fotografia, junto com os meus estudos, junto com a ressignificação mesmo, de repensar sobre o meu corpo, me ajudou bastante a entender que meu corpo é político, que meu corpo conta histórias, e que o meu corpo, como eu falo, é uma máquina de guerra contra o patriarcado, contra a gordofobia, contra todas as dores e traumas também que eu carrego como uma mulher gorda desde a minha infância. Sim, e você tem os estudos do corpo gordo, né, que faz parte de um coletivo feminista, Gordas Chomanas, né? Então, aqui em Cuiabá, inclusive. Aqui em Cuiabá, e aí, com isso, outras mulheres também gordas, teve até um ensaio, né, que eu acho que eu cheguei a ver, que foi muito lindo, vocês estavam em conexão, assim, uma mulher com a outra, então pôde também trazer essas mulheres para perto e falar, olha, vem aqui, vamos conversar sobre isso, né? Sim. Vamos entender o nosso corpo, né? Com certeza. Outras mulheres gordas também perceberam que a gente tem o direito de ser fotografada, né? E que falar sobre isso, falar sobre as nossas dores é muito importante, porque, infelizmente, ainda na nossa sociedade, falar sobre corpo gordo é um tabu. Sim. Imagina de mulheres, né, numa sociedade machista, misógina e tal. Você fez a cultura contemporânea, o mestrado e o doutorado. Ele veio concomitante com esses outros trabalhos ou não? Sua tese já estava pronta, aí que você encontrou a Ju? Como é que foi? Não, ele veio completamente ligado. Inclusive, a minha tese traz ensaios que a gente fez juntos. Então, a fotografia ela entrou como mais uma ferramenta de pesquisa sobre a gordofobia. No mestrado, eu pesquisei empregadas domésticas e patroas, a relação através da alimentação na Chapada dos Guimarães. E dentro dessa pesquisa que eu percebi que existia alguma coisa errada com as mulheres gordas e magras, do medo, o pavor à gordura, que a gente estava falando antes aqui, né? O quanto a gente tem medo a engordar, o quanto a nossa relação com o nosso corpo é doentia, o quanto a gente se organiza para estar magro ou emagrecer, ou nunca está satisfeita com o próprio corpo. E isso me levou a pesquisar na gringa, em 2014, não se falava quase de gordofobia aqui, e eu descobri que existiam estudos do corpo gordo fora, onde outras pessoas gordas pesquisavam e que tinha o conceito de gordofobia. E aí, quando eu encontrei, eu falei, nossa, caiu um monte de ficha. Eu falei, eu quero estudar isso aqui.
vou propor no doutorado. E a palavra gordofobia, ela não sei se para todo mundo que está assistindo, mas para mim ela é uma palavra muito nova, sabe? A gente não se falava em gordofobia na minha infância, adolescência. Eu fui escutar a gordofobia na faculdade de teatro, por exemplo. Aí que eu fui entender o que era gordofobia, fui pensar nesse lugar, mas assim, a gente não se discute, não fala em gordofobia. Sim, é nova, como eu falei, é um tabu falar porque a gordofobia ela é muito difícil de detectar, porque ela vem sempre disfarçada de amor, autocuidado, de saúde também. Então, entender a gordofobia já tem todas essas barreiras. Falar sobre isso também tem essas barreiras. E mostrar um corpo gordo de uma outra maneira, que não seja um corpo triste, doente, com medo, com vergonha, também é uma forma da gente repensar como é que a sociedade vem tratando as pessoas gordas. E eu acho que o nosso trabalho, a fotografia em si, a proposta é que a gente coloque esse corpo em evidência, né? Que além de, claro, é um corpo gordo, está ali, está sendo visto, mas eu tento sempre colocar a Malu, que é a minha principal performer, né? No ponto central, na frente, a mostra, sem essas peripécias que a fotografia hoje tem, para se deixar mais bonita, mais magra, mais alongada, mais isso. E não é essa a proposta. A proposta é mostrar esse corpo como ele realmente é, e nesse lugar de evidência, nesse lugar de ser visto, de ser mostrado, porque a partir disso a gente gera essas discussões, né? A partir dessas imagens a gente, movimenta muita coisa. Então, a intenção é realmente trazer para esse lugar de evidência, né? E não... É um certo incômodo, né? Não, né? É um incômodo gigante que a gente causa, porque a gente não está acostumado a ver um corpo do tamanho do meu em evidência. E então... Nu, e num lugar de poder, né? Na natureza, performando, né? Então, também é uma maneira, eu digo que filosófica, aí, pela minha formação, que sou filósofa, de provocar mesmo esse olhar, né? De fazer repensar e de propor um olhar diferenciado para o corpo gordo. Nós somos 57% da população mundial. E principalmente o corpo gordo feminino, né? Porque o corpo gordo masculino, ele ainda tem algo que... eu não sei, eu não estou falando com propriedade, mas é o que a gente percebe na sociedade, que a mulher ela é muito mais culpada por ser gorda do que um homem. O homem está tudo bem ele ser gordo, assim. Não sei como... não sei se assim está tudo bem, mas assim, as pessoas não têm falar você tem que emagrecer, você precisa se enquadrar num padrão de magreza. Como que é isso, Malu? Você que é, né, mestre e doutora, existe mesmo essa coisa entre o corpo feminino gordo e o masculino? Com certeza existe. Os recortes, né? Sim, existe. E pensar que a gordofobia, tem até uma pesquisadora aí no México que defende isso, que a gordofobia também é uma violência de gênero. Se a gente for ver a maioria das mulheres que fazem bariátrica, tratamento, que estão preocupadas em emagrecer, medicalizando seus corpos, regimes restritivos, são mulheres. Então, a mulher ela tem uma exigência social muito maior do que o homem com o seu próprio corpo, né? Sim, realmente. E, Malu, você vocês começam, né, então, com esse encontro lindo na feirinha de Chapada, provocando os encontros, né? Começam a trazer a fotografia também como ferramenta do ativismo, né, a gordofobia, o ativismo feminino. E aí vocês... O que acontece depois que você, começa a ver a junção disso tudo e ver a potencialidade que isso tem? Como é que vocês repensam os próximos trabalhos? Como que vocês caminharam com deram sequência a esse encontro, né, de vocês? O nosso trabalho, ele caminha junto com a nossa vida. Com as nossas pesquisas, com as nossas leituras. Então, aquilo que a gente fez lá no primeiro, inclusive tem no meu blog, quem quiser dar uma olhada, lutecomoumagorda.com,
pode ver que do primeiro ensaio ao último existe uma modificação, uma transformação de postura, de proposta, de luz, de tudo, de vida, né? De vida. De vida. Nosso encontro, ele não é só dentro da arte da fotografia, da performatividade, do manifesto político. Ele também vem como uma transformação nas nossas vidas mesmo, como mulheres, eu como mulher gorda. Então, eu acredito que o nosso trabalho, ele vem trazendo também o que a gente vem aprendendo, o que a gente vem vendo. Então, a gente começou numa proposta de me divulgar, depois a gente foi para uma proposta de levar esse corpo para o ponto central na natureza, e a Ju, depois ela fala aí do olhar dela como fotógrafa, e hoje a gente já trabalha como performance mesmo de manifesto a críticas ou enaltação a coisas que a gente acha que a gente precisa parar para ver. Né? Por exemplo, nossos 2 últimos ensaios, Envenenada, a gente falou sobre o agronegócio, o quanto a gente está sendo devorado pelo agronegócio, e o último, Sobras, a gente está falando do lixo, que é esse ensaio que a gente vai falar mais para frente, que está aí em exposição, né, Ju? Isso. Eu acho que a Malu fala que a gente é muito da nossa vida e da nossa vivência, porque para mim, né, enquanto fotógrafa de pessoas, de mulheres, foi a minha primeira experiência fotografando um corpo gordo grande, um corpo gordo maior, né? Então é uma quebra de olhar, é uma quebra de padrão de comportamento e de entender, né? Entender toda essa luta e todas essas nuances. Então, a gente também fez ensaios coletivos, né? A gente tem o ensaio Corpos em Festa, que foi o segundo que a gente fez com o coletivo Gordas Showmanas. É um ensaio que se tornaria uma exposição na Assembleia Legislativa, mas que por conta da pandemia não aconteceu. Em que a gente celebra, né, essa união entre as mulheres, a gente celebra esses corpos que são invisibilizados, e ali naquele momento a gente está trazendo um contraponto ao que a gente vê na mídia, ao que a gente vê em todos os lugares, que é esse corpo marginalizado, sendo triste, doente, e a gente traz isso com uma potência assim, de amor, de festa, de farra, e como foi importante esse momento, né, Malu? Tanto para mim quanto para as mulheres, porque foi a primeira vez que aquelas mulheres estavam sendo fotografadas. Então, trazer essas mulheres juntas e poder proporcionar isso para elas, para mim também é um desafio, né? Porque eu sou uma mulher magra. Então, eu ali sou uma afronta a essa história toda dessas mulheres, né? O meu corpo é um corpo que desperta gatilhos nessas mulheres, nessas histórias. Então, como que eu me posiciono perante a isso, sendo que não é o meu lugar de fala? Mas é a minha luta também, porque eu abracei isso, né? Abracei como luta da minha vida, por ter um pai gordo, por ter sofrido a vida inteira com essa pressão estética que todas as mulheres sofrem. Então, foi muito legal como a gente foi construindo tudo isso, porque nós fizemos esse ensaio coletivo, aí a gente fez um ensaio coletivo também com as Gordas Showmanas, mas aí um ensaio nu, que foi uma explosão. Que tá aqui no livro, tem foto no livro, né? Quem não tem o livro, tá na hora de adquirir. E no meu site, no blog da Malu também tem todos esses trabalhos completos que vocês podem conferir. Que também foi uma quebra muito grande, né? 4 mulheres gordas, grandes, nuas, em plena comunhão com a natureza, muito potente da Chapada. Sim. Um lugar com muita força, né? O cerrado, as pedras e tudo isso. Então, ao mesmo tempo que traz essa força, também traz essa leveza, né? Que é o que a gente quer trazer. E como isso foi se modificando ao longo do tempo, até a gente chegar no Sobras, né, que é esse último trabalho que a gente fez, que foi aprovado e financiado pela CECEL, pelo edital Movimentar, e que está aí no meu site a exposição, que é um trabalho totalmente político, totalmente questionador sobre o que a gente está fazendo hoje, né? Então, como isso vai modificando o meu trabalho, a minha visão enquanto fotógrafa e a minha pessoa, Juliana, né? Juliana Queiroz, assim, como que isso vai mudando, porque
não é só ali tirar uma foto. É muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Eu precisei estudar, eu precisei me informar, eu precisei fazer os cursos com a Malu, eu precisei estar envolvida nesse meio para entender qual é o meu posicionamento e como eu vou me colocar nesses espaços, como eu vou falar sobre isso, sendo uma pessoa não gorda, né? Então, eu acho que é... E as questões filosóficas que a gente tem trazido, né? A gente filosofa bastante. A gente filosofa muito. Então, por exemplo, os sobras, foi muito legal, porque a gente começa a questionar o que é que a gente faz com as nossas sobras. As nossas sobras do corpo, as nossas sobras do lixo, as nossas sobras de amizade, de relacionamentos. O que é que a gente vem fazendo com as nossas sobras? A gente joga no lixo, a gente só se preocupa com o lixo se o lixeiro não passar. Mas aquele lixo, nós temos uma responsabilidade. Né? Então, a gente pirou aí em trazer o corpo gordo como um corpo que é tratado como lixo. Como sobra, né? Como sobra, como aquilo que cheira ruim, como aquilo que ninguém quer pensar, ninguém quer falar, ninguém quer conhecer. As pessoas conhecem o final do seu lixo? As pessoas se interessam. Quem são as pessoas que vivem da sua sobra? Então, a gente trouxe aí questionamentos que reverberaram, inclusive, lá no dia do ensaio, que a gente estava num espaço que a gente não conhecia, onde tinha cheiro, tinha mosca, materiais que a gente nem imaginou que a gente ia ver lá, lixo hospitalar, seringa, coisas que a gente fez a gente olhar para aquilo e pensar assim, isso também é meu. Eu também tenho responsabilidade sobre isso, sabe? Então, vem toda uma questão filosófica, política, aí, de questionar mesmo o que é a sobra para você. E são pautas que a gente dificilmente vê sendo tratada, né? Tanto na arte, quanto na educação, ou na mídia, enfim. Malu, a gente está vivendo uma arte bem contemporânea agora, né? A gente passou já lá pelo teatro épico, né? A arte vem se modificando e o que eu vejo como característico do contemporâneo é exatamente isso, falar sobre assuntos que precisam ser pautas, que precisam ser pautados, que é algo que ficava ali escondido. Por exemplo, o lixo, as sobras, os indígenas, os povos quilombolas, negros, mulher, o femicídio, né? São pautas que a gente tratava assim com medo de falar, não queremos falar sobre isso, deixe na mão de... E aí o artista vem e fala, não, a gente precisa falar sobre isso, é necessário, são pautas novas. O que eu tenho, como vocês acabou de falar, isso aí também diz respeito a mim, isso aí me interfere, né? Então eu acredito que assim, mais que nunca a gente está vivendo nesse mundo que a gente precisa sim falar, e o Cultura Livre assim, fica muito feliz que vocês estão falando, que vocês vêm trazendo isso, vêm pautando. E a gente está assim, impressionado com o livro, sabe? Lute como Margolda. Traz essa sua traz um pouco da gordofobia que eu mesma preciso ler, preciso entender um pouco mais. Acredito que vocês aí de casa adquirem o livro, porque tirar isso, né? O que a gordofobia fala de mim enquanto mulher, que foi o que a Ju falou, né? Como que ela se identificou, como que ela conseguiu se entender, né, com isso. A gente é mulher e todo mundo, a gente já passou desde criança, ou é magra demais, ou é gorda demais, ou essa relação com a comida, com a sobra, com tudo isso, eu acho que é extremamente necessário, Malu, assim, é um presente que você deixa para o mundo, isso aqui é um presente mesmo, sabe? É muito necessário. Eu tinha e tenho essa preocupação, desde quando eu comecei a estudar, de levar esse debate para fora, né? Trazer esse debate. A gente tem conversado sobre isso, inclusive sobre os nossos trabalhos também, e levar esse debate para o maior número de pessoas que eu consiga. Eu não quero que os meus estudos e as minhas pesquisas fiquem guardadas numa tese dentro de uma biblioteca. Então, o Lute como uma Gorda, que é o nome do livro, que é o nome da tese, veio do projeto que eu criei
antes de terminar o doutorado, com essa preocupação. Então, o que eu tenho feito nas redes sociais, em debate, na mídia, com a fotografia, o ponto central é esse. É desmistificar essa discussão, né? Romper um pouco esse tabu e trazer conhecimento sobre o que é a gordofobia. A gente precisa falar sobre isso. Existem mulheres que não têm o privilégio que eu tenho de tirar as fotos, de tentar entender meu corpo como uma história, né? Uma história que conta aí. Tem mulheres que não saem de casa, Sim, tem mulheres que não né? vão à praia. Tem mulheres que não conseguem emprego porque tem a dificuldade da gordofobia. Tem mulheres, inclusive, que morrem tentando fazer um trabalho preventivo onde se foca apenas na gordura e a doença é outra. O ativismo gordo, inclusive, nasce da morte de uma mulher nos Estados Unidos, né? De uma cantora. Lembra do Mamas in the Papas? Não tinha a Cass Elliot, sim, que era vocalista gorda? Nasce com ela. Ela era gorda e ela já vinha conversando com outras mulheres gordas que existia alguma coisa diferente no tratamento ao seu corpo por ela ser gorda, e ela tinha muitas dores no estômago, e ela ia nos hospitais, ela ia nos consultórios e sempre focavam na gordura, que ela tinha que emagrecer. Com o tempo, ela acabou descobrindo que ela tinha um câncer no estômago e ela veio a falecer. E o laudo da Cass Elliot sai como obesidade. E ela não morreu de obesidade, ela morreu de gordofobia, né? Porque ela não teve direito a um tratamento precoce, preventivo do câncer que ela já vinha sentindo no estômago. Então, aquelas mulheres que estavam ali com ela nessa discussão começaram a levantar bandeiras, tem a ver também com o feminismo, tem a ver também com a onda hippie, que era a década de 70 nos Estados Unidos. Começaram, então, a criar manifestações e debates sobre a gordofobia. Então, não é algo novo, não é uma modinha, né? Existe aí estudos, pesquisas, mortes de pessoas para que a gente esteja hoje aí podendo fazer esse trabalho sério, né, embasado na pesquisa, através da arte. Eu, desde criança, eu tenho essa relação com a arte. Para mim, a arte onde eu consigo expressar. Eu também vejo a escrita. Minha tese, por exemplo, é uma tese escrita em primeira pessoa, numa linguagem super tranquila. É como se a gente estivesse sentado num bar trocando uma ideia, né? Porque eu acredito nisso, né, de chegar na maioria das pessoas. É verdade, a gente estava falando isso sobre os livros. Esse dia eu estava falando com o Papai Noel Pantaneiro, né, o seu Clóvis, e ele estava falando exatamente isso, que os livros precisam ter essa linguagem mais fácil, né? Ele que é o espalhador de livros, né, lembrou muito ele falou isso, realmente a gente precisa ter essa linguagem, as pessoas precisam entender que as pessoas também têm dificuldade com a leitura, né? Aí a gente vê um livro que tem muita imagem também, né? Então ele vai compondo com essas imagens. Então assim a gente consegue também ter um outro tipo de leitura do livro, né? 2 tipos de leitura, não só a leitura escrita, mas a leitura imagética, né? Que é algo que o livro traz também. Sim, acho que essa linguagem também está na nossa fotografia. A linguagem que a gente usa na nossa fotografia, né, na nossa performance, aí, é uma coisa também bem direta. Né? Não tem muito rodeios. É eu lá no centro questionando, e a gente tenta levar isso para a performance ali que eu faço. Acho que esse último ensaio que a gente fez, Sobras, a gente está muito apaixonada por nosso trabalho. A gente está bem feliz. Um orgulhinho, assim, né? Tá muito Vai só aprimorando, né? A gente, como você olha lá, a gente é artista, né? A gente olha o nosso primeiro trabalho, a gente vai caminhando, fala, nossa. E o interessante é que ele vai trazendo os outros trabalhos junto com ele, né? Os Sobras, na verdade, ele é a junção de tudo, né? Ele acaba chegando, né? Desses anos de trabalho juntas, que a gente estabeleceu uma conexão, um jeito de trabalhar que é muito nosso, né? A gente quase não fala, eu quase não oriento mais, assim, não direciono, né? A Malu, ela já tem, a gente já sabe o que a gente quer. A gente bate o olho uma na outra, a gente já sabe o que tem que fazer. E isso vem, eu acho que cada vez mais forte, vem chegando cada vez mais, né? Essa diferença, essa potência que é a gente
trabalhar com amor, né? Mesmo, com amor aquilo que a gente faz. Eu acho que isso é assim, fundamental para o resultado que a gente vem hoje. Como você falou, vem arrastando tudo junto, assim. A gente sempre vai trazer o primeiro ensaio, o segundo, o terceiro, quando a gente vai falar do último. Eu acho que tem uma coisa central, Mida, Ju, que é o que é que a gente quer. Sim. Sabe? Como é que a gente quer estar nesse trabalho, como é que a gente quer se sentir orgulhosa daquilo que a gente faz. Então, quando a gente faz nossos trabalhos, a gente está feliz com isso, é isso que a gente quer, é esse, né? É o ponto que é a gente... o ponto, porque a partir dessa certeza que a gente tem do nosso trabalho que a gente pode falar sobre ele, né? Que a gente pode divulgar ele. E, olha, gente, eu tô aqui, assim, mais apaixonada ainda, já era apaixonada, mas, assim, acredito que vocês aí de casa também acompanhem a Malu Gimenez nas redes sociais, o site da Ju Queiroz, todos os trabalhos estão lá. E fica com a gente que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Envenenadas e Sobras agora no segundo bloco do Cultura Livre. Até mais.